Seja bem-vindo ao nosso programa. Convite à Vida é um programa da Igreja Batista Itacuruçá. Hoje vamos começar mostrando um vídeo que vem lá da Austrália. É uma história sobre o poder do exemplo. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came. Don't say anything to me. What's wrong with you, Harry? Get over here. You don't want to speak. I've had enough of you. I've had enough of you. Então, o que achou? Hoje no Convite à Vida vamos falar do poder do exemplo. Querendo ou não, imitamos nossos pais. Se você é pai, saiba que os seus filhos vão imitar você. Os exemplos podem ser positivos ou negativos. Tem muitos exemplos hoje para você. E vamos começar perguntando às pessoas na rua sobre os seus exemplos de pai. Veja agora. Muito carinho e muito amor. A minha base, na minha família. Muitas vezes, às vezes eles, sei lá, não são tão exemplo, mas muitas vezes eles são ótimos exemplos. Bom, a base de tudo, né? O que a gente é hoje são importantes não só para a nossa infância, mas para tudo que a gente vai fazer ao longo da nossa vida, até a gente ficar velhinho e morrer, né? Para mim, meus pais são a minha referência, porque tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, foram eles que me falaram, foram eles que me ensinaram, então para mim eles são a minha referência. Eles indicam o caminho, mesmo quando eles não nos proíbem de fazer algo, eles dão toda a informação pra gente conseguir decidir, sabe? E você, qual a sua resposta? Após o intervalo, Israel Belo vai entrevistar Jaderson Passos, pai, advogado, pintor e diretor-geral do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nós voltamos em instantes. Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Hoje eu recebo Jaderson Passos. Recebo-o por causa da história magnífica que ele tem de transformação familiar. Vindo ele de condições familiares muito desfavoráveis, reescreveu a sua história. Hoje ele atua no judiciário como diretor de um tribunal federal e é também um artista plástico de grande prestígio nacional e internacional. Jaderson, para nós aqui do Convite à Vida, uma honra muito grande receber você aqui. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. A honra é toda minha. Eu agradeço por essa oportunidade de estar compartilhando essa experiência de vida com
você e com todo o público. Eu começo com a seguinte pergunta que eu acho que é inevitável. Como é que você chegou aonde você chegou, diretor do Tribunal Federal da 2ª Região, que inclui aqui o Rio de Janeiro e o Estado do Espírito Santo, os nossos estados, não é? Você vem de uma família tradicional de servidores públicos, de advogados, ou você teve que fazer o seu próprio caminho em adversidade em relação à sua infância, à sua adolescência? Eu venho do interior do Espírito Santo, não temos na família nenhuma tradição de advogados. A grande verdade é que trabalhávamos com lavoura de café, né? Meu pai sempre trabalhou com café, como tirador de leite, currais. E até os 12 anos de idade foi essa a nossa vida no interior, né? Nas fazendas. Depois dos 12 anos que eu vim para o Rio de Janeiro. E comecei a estudar e entendi que esta era a única forma de se chegar a algum lugar. Toda a família veio? Veio. Lá de Celina? Viemos, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, né? Família, tanto por parte de pai, parte de mãe, são todos do Espírito Santo. E aqui no Rio estudando, aí objetivei um concurso público, é claro, estudando no começo dos anos 90, eu ingressei no Tribunal Regional Federal, na 14ª Vara Federal, trabalhando com uma juíza, doutora Maria Helena, com quem eu trabalho há 20 anos. E depois ela foi ao tribunal como desembargadora, né, 2ª Região, e eu trabalhei com ela em gabinete praticamente a vida toda. Mas antes de você continuar com essa história aí, como é que foi esse prestar concurso? Foi fácil da primeira vez? Estudou muito? Como é que foi? Porque essa é o dilema, não é? Parece que hoje está mais difícil, inclusive, né? A competição hoje está mais acirrada, né? Os recursos também são outros, né? Na nossa época malhávamos muito em ferro frio, porque era apenas o papel, você lê, a quantidade de horas de dedicação. Hoje você já tem bem mais recursos, você tem o estudo à distância. E foi uma lida complicada na minha época, mas tive essa oportunidade, né, de ingressar. Passei em outros concursos públicos, passei em 11 concursos públicos, não foi só o tribunal. Eu tive 3 primeiros lugares no Rio, mas acabei aguardando a oportunidade de vir para o tribunal. Fiquei 3 anos aguardando a chamada, porque foi na época do governo Collor, né, que suspendeu as chamadas nos concursos. E quando ingressei na 14ª Vara Federal, e trabalhando com essa juíza. Ela veio ao tribunal 2 anos depois como desembargadora, e a gente desenvolveu um trabalho junto em gabinete, uma relação de muita confiança. Ela foi a corregedora, eu assessorei a corregedoria durante 2 anos. Depois, como diretora-geral da Escola de Magistratura, eu fui assessor executivo. E agora ela é presidente da Corte. E aí eu fui indicado por ela e aprovado por todo o plenário como diretor-geral do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Para chegar a esta função tão elevada, que certamente muitos desejam chegar, que influências positivas, negativas você pode hoje anotar como sendo decisivas na sua trajetória, na sua jornada profissional? Totalmente decisivas, né? A influência que meu pai exerceu na minha vida, como um amigo, um parceiro, aquele que acreditava em mim, né? E via em mim o esforço. Meu pai era daquele tipo que ensinava você sempre fazer algo a mais, né? Pedir que caminhasse com você 1 milha, você caminharia 2, e se te pedisse as vestes, que daria também a túnica. Então é o tipo de pessoa que ensinava você a ser trabalhador, né? Ele entendia que era através do trabalho que você poderia chegar a algum lugar. Ele era muito trabalhador. Meu pai era o tipo de homem que nunca saiu com o dia claro para trabalhar e nunca chegou com o dia claro do trabalho, né? Uma pessoa de muitas horas de trabalho, uma pessoa determinada, de bem com a vida, muito alegre, com um exemplo nesse particular muito bom. Ele não era muito de falar, de dar lições filosóficas, mas ele dava exemplo com a própria vida nesse sentido. E uma frase que lhe marcou foi essa: meu filho, faça mais do que lhe pedem. Sempre tenta oferecer algo a mais do que te pediram. E essa frase
acabou lhe ajudando em alguma coisa, especificamente esse exemplo e essa frase? Essa frase, na verdade, é o lema da minha vida, né? Em todas as esferas. Seja ela como servidor público, seja como um pai de família, né? Seja como amigo, seja como um parceiro, seja de qualquer forma, eu estou sempre aplicando essa questão de você me pedir alguma coisa e eu tentar te oferecer um pouco mais, até para que a sua expectativa, né, se frustre. Não no sentido negativo. Poxa, eu pedi ao Jadson 1 e ele me veio com 3, então você está sempre com aquela... E sempre esperando mais, e isso também me fez crescer. Porque a partir do momento que você espera que eu vá te oferecer um pouco mais do que me foi pedido, eu acabo também crescendo, porque eu passo a exercitar, a exigir isso de mim também. Então isso fez parte da edificação e do desenvolvimento da minha própria vida, né? E voltando aqui à questão lá da 14ª vara, seria... eu acho oportuno, né, lembrar dessa cena. Eu me lembro que a diretora na 14ª, eu era recém-chegado, e eu me lembro quando ela falou assim: tem alguém alto aqui que possa pegar aquele processo lá em cima da prateleira? Eu disse: doutora, eu não sou mais alto, mas tenho boa vontade. Aí eu me lembro que eu coloquei uma caixa, em cima da caixa coloquei a lista telefônica, aquelas listas grossas telefônicas, e subi, peguei. Aí ela foi, nesse momento ela foi chamada pela nossa desembargadora, pela nossa juíza, para despachar, né? E eu aproveitei, fui ver se existiam petições pendentes e acabei regularizando todo o processo. Ainda não era uma pessoa de muita experiência, porque na época eu tinha 2 faculdades, mas não era ainda formado em Direito. Mas já conhecia mais ou menos como funcionava a secretaria e deixei o processo montado na mesa dela. Quando ela voltou, aí que ela foi pedir as petições, ela viu que as petições estavam junto, falou: mas Jadson, você pegou o processo que eu só pedi para você, com boa vontade, já pegou o processo e tal, e já regularizou o processo todo e tal. E esta na verdade, a aplicação prática daquele exemplo e daquela fala. Isso lhe abriu as portas. Isso daí foi um marco para sentirem que eu sempre estava tentando oferecer alguma coisa a mais, né? Por isso que os cargos de assessor e hoje diretor-geral são cargos de 12, 15 horas de trabalho por dia. Então é aquele tipo de coisa que você ficava 1 hora, 2 horas a mais no seu trabalho, sem que ninguém pedisse, apenas pensando no jurisdicionado, tentando oferecer o melhor, né, para a entrega da tutela jurisdicional. Então, isso tudo foi vendo, a doutora Maria Helena foi vendo isso, e quando houve o convite, eu fui escolhido para estar com ela no tribunal. Mas não lhe incomoda, assim, a morosidade da justiça? Bem, essa pergunta você vai responder daqui a pouco. Convite à Vida está aqui com Jadson Passos e volta já, aprendendo um pouco mais sobre uma vida de grande valor. Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Estamos de volta com o Jadson Passos, nos falando sobre a sua experiência no Tribunal Regional Federal, ele que é o diretor-geral daquele tribunal aqui no Rio de Janeiro. Sobre a morosidade, é um tema comum, um clichê. Qualquer pessoa na rua diz: a justiça é lenta. E você que administra o tribunal, como é que você reage e vê isso? É verdade que a justiça é devagar demais, quase parando? Israel, a verdade é
a coisa mudou muito nos últimos 5, 6 anos. Eu poderia dizer que com as metas, né, monitoradas pelo Conselho Nacional de Justiça, pela criação do núcleo de conciliação, dos juizados especiais, e hoje com a virtualização, e agora mais recentemente com o PJE, que é o processo jurídico eletrônico, a tendência, a coisa melhorou muito, né? Angustiava realmente, eu me lembro de processos que se arrastavam por 20 anos na justiça, 25. Hoje a coisa já mudou um pouco, não está ainda o ideal, mas eu sinto que todos estão trabalhando no judiciário para que esta questão seja superada. Agora vamos falar sobre o seu outro lado. Você falou como sua experiência de filho, falou de sua experiência profissional, dos concursos. E a arte? Você é um artista premiado, centenas de quadros, acrílicos, aquarelas, eu vi no seu site. Como é que a arte entrou na sua vida? Como tudo começou? Se é que dá para dizer quando tudo começou, né? Na verdade, isso foi um grande presente de Deus, né? Desde a época dos currais, né? Eu me lembro que eu ia nos córregos apanhar o barro branco para minha mãe passar no fogão a lenha, porque é assim que a gente limpava o fogão a lenha depois da utilização, né? Eu estou falando ainda da época das lamparinas, né? E eu pegava esse barro branco, amassava junto com cera de colmeia e fazia o meu giz. E eu desenhava nas pedras, nas madeiras pretas do curral. E meu pai sempre me motivando, dizia que eu reproduzia bem, mas era criança, 8, 9 anos. Com 12 anos, quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, participei. E nessa época não tinha material nenhum, né? Não existia material. Você mesmo inventava lá o seu material esse giz aí feito de barro, não tinha outra coisa. Ou a própria caco de telha, Você né? pintava o que lá? Sim. Eu fazia desenho, eu fazia caricaturas, caricaturava demais meu pai, né, que tinha um nariz muito parecido com o meu. E a gente reproduzia os currais, os animais. Nas paredes, nos barrancos. Barranco, né? Pedra e na própria madeira do curral. É autêntica pintura rupestre. Pois é, exatamente. E o que acontece? Quando cheguei ao Rio, com 12 anos, tive a oportunidade de participar de um primeiro concurso que disputavam... Na escola? Na escola. Uhum. De 5ª série ao 3º ano do 2º grau. E aí eu ganhei o primeiro prêmio, né? Depois, no 2º semestre, teve outro. Eu ganhei também um concurso na época, aí ganhava mochilas, ganhava entradas no Tivoli Park, me lembro como se fosse hoje. E depois disso, já com 12 anos, eu passei a participar da banca de avaliação dos concursos, porque todo semestre tinha um concurso de desenho e pintura. Isso é uma coisa, não sei se ainda existe, mas é grande valor. Não tem, mas isso a própria instituição investiu, achou que eu tinha muito jeito para as artes plásticas, né, e me indicaram bons cursos. Aí eu conheci o liceu, depois fiz albergue, depois fui para a Sociedade Brasileira de Belas Artes, e aí comecei a ganhar as premiações em gincanas de ruas aqui no Rio, em Minas, no Espírito Santo, e participando assim de salões já importantes. Aí acumulei 300 medalhas de ouro, cerca de umas 110 medalhas de prata e 20 e poucas medalhas de bronze. Comecei a participar então de concursos já em nível internacional, e aí fui agraciado com um prêmio internacional, fui representar o nosso país no Vaticano, onde tem, no Museu Lapigna, tem 2 grandes obras minhas, e o meu currículo também está fixado lá. E no caso como é que você conciliou o seu trabalho no mundo do serviço público com a pintura? Entra aí faltando ao trabalho? Não, muito pelo contrário. Entra aí aquela velha experiência que meu pai deixou, né? Eu a minha vida toda trabalhei, desde menino. Nem por isso deixei de cursar minhas 5 faculdades, as minhas pós-graduações, e nem por isso deixei de estudar arte, né, a teoria, e de praticar. Eu pinto sempre, fiz várias exposições, pinto até hoje, e não vejo a hora de me aposentar para continuar pintando e só fazendo isso, porque é o que realmente me traz muita alegria e muito contentamento. Então você pinta basicamente à noite, final de semana? À noite e madrugada, final de semana sempre. Com isso você concilia então o tempo? Sem nenhum problema. Da mesma forma que eu arrumo tempo para comer, para dormir, eu arrumo para pintar. Você tem uma ideia de quantos quadros você já pintou? Com certeza mais de 1000. Mais de 1000? Mais de 1000. E desses, qual o mais
bonito? Qual o filho do seu coração, se podemos dizer assim? Na verdade, o quadro que é, para mim, o mais bonito não é o que é o quadro mais bonito para as pessoas que acompanham a minha arte. O mais bonito para mim é o mais artístico, é o que está no Vaticano, é o Transeuntes, né? Esse quadro realmente marcou minha vida. O quadro mais belo, que foi realmente assim, que caiu na graça das pessoas de modo geral, é o Perdão. É o quadro que eu pintei uma cena, um quadro grande de 1,60 m por 1,30 m, sobre aquela cena em que Jesus perdoa aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Um quadro com mais ou menos 30 personagens. É um quadro que é grande o quadro. Ele é muito grande. No dia da exposição ele ficou no centro lá da Sala dos Espelhos, no plenário, e juízes, amigos e todo mundo quis tirar foto ao lado, porque ao lado do quadro eu transcrevi a passagem bíblica e aquilo marcou muito todos que passaram por ali. Esse é o quadro mais belo para os outros, mas mais artístico para mim é Transeuntes, que está no Vaticano. Que conselho você dá para alguém que tem esse dom de pintar, mas não tem as condições favoráveis? A sua história é essa, né? Bom, uma vez identificada essa coisa maravilhosa que a pessoa tem, e como é que sabe que tem? Quando sente facilidade em fazer. Essa é a forma de saber que você recebeu de Deus esse dom, essa graça. Então você considera um dom? Eu considero um dom. Porque você sente que tem mais facilidade que as pessoas em fazer aquilo, né? Você faz sem esforço e você faz com muita alegria. É por aí que você reconhece o dom. E o que eu aconselharia, assim, tendo oportunidade, uma vez que você reconhece esse dom, é procurar realmente se aperfeiçoar, porque hoje tem muitas técnicas, você precisa conhecer as escolas, você precisa conhecer a parte teórica, porque elas acabam sendo exigidas de você em algum momento. Então não basta você saber fazer muito bem e quando conversam com você, você não sabe falar sobre aquilo, como aquilo surge e a que escola você pertence. Nunca desistir. Nunca desistir. O mesmo se aplica aos concursos? O mesmo se aplica aos concursos. Quem está aqui nos ouvindo agora, pensando em fazer ou fazendo um, você passou em vários, o que você aconselha? Concurso é aquele lema, não é estudar para passar, é estudar até passar. Determinação e resignação. Quantas horas por dia? No mínimo umas 6. Você acha que vale a pena então esse esforço, essa resignação, deixar o lazer, deixar outras coisas? Vale a pena, é um tempo na vida que depois você vai olhar para trás e ver que valeu a pena. Jaderson, muito obrigado por sua participação aqui, estou certo que enriqueceu grandemente os nossos amigos. Eu que agradeço a oportunidade, né, de compartilhar essa experiência de vida e deixar essa mensagem carinhosa para todos que nos ouviram. Aqui no Convite à Vida ouvimos na entrevista com Jaderson sobre a sua experiência na infância. No próximo quadro, que é o Prazer de Ler, eu vou recomendar um livro que mostra o poder da infância. Daqui a pouco você poderá participar então do quadro Prazer de Ler, porque uma pessoa vale pelo que diz pelo que pensa pelo que lê. Convite à Vida volta já. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: com que palavra você define o seu pai? Com que palavra você define o seu pai? Entre os participantes, espero que você esteja entre eles, vamos sortear 5 exemplares do livro O que as lembranças de infância revelam sobre você, de Kevin Leman, publicado no Brasil pela editora Mundo Cristão. Para responder, é só acessar o nosso site ou, se preferir, só escrever para o nosso endereço. Para saber se você ganhou, entre também em nosso site. Participe, porque ganhar esse livro vai fazer muito bem a você. Eu espero a sua participação. Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes.
Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Uma pessoa vale pelo que diz, diz pelo que pensa e pensa pelo que lê. Isso acaba enchendo o coração da gente. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu era muito jovem, portanto há muitos anos, o meu negócio era correr. Toda vez que eu encontrava alguém numa conversa, o assunto virava para corrida de rua. Eu estava apaixonado por aquilo. Bem, eu hoje ainda ando, mas não corro mais, mas continuo apaixonado pelo mesmo tema da minha vida. A leitura. Sobretudo aqueles livros que nos fazem pensar e nos fazem viver melhor. Um desses livros, eu estou com eles agora em minhas mãos. É O que as lembranças de infância revelam sobre você, de Kevin Leman. Esse livro é magnífico. Leia-o. Para convencer você a ler esse livro, eu vou falar de algumas pessoas que você conhece que tiveram lembranças que marcaram as suas vidas. Ele cita, então, Martin Luther King Jr., aquele famoso ativista dos direitos humanos, que se lembra do pai saindo de cabeça erguida de uma sapataria no centro da cidade segregacionista de Atlanta, depois que o atendente disse a ele que os dois precisavam ir lá para o fundo para conversar, porque ele era negro e não podia ser atendido na porta da frente. E o Martin Luther King Jr. lembra do pai saindo de cabeça erguida daquela sapataria. E aquilo foi marcante na sua vida. Ele cita Madre Teresa de Calcutá, que nós conhecemos como uma das pessoas mais notáveis também do século XX e que se lembra da família reunida todas as noites para orar. E nesta hora da oração, a mãe da futura Madre Teresa de Calcutá trazia pobres e famintos para alimentá-los dentro de casa. Não é interessante como essa lembrança marcou todo o seu futuro? E o terceiro exemplo é Billy Graham, o grande evangelista americano que levou milhões de pessoas a um relacionamento com Deus. O que ele se lembra? Ele se lembra de ouvir o próprio pai chamando-o do outro lado de um gramado e dizendo: Billy Frank, vem até o papai, venha ao papai. E de certo modo essa frase marcou também a sua vida e depois inclusive com o seu filho, que foi muito rebelde, e isso ajudou a tratar também o seu próprio menino. Eu dei aqui alguns exemplos que esse autor Kevin Leman nos traz, porque ele procura nos mostrar isso, ele faz de maneira magistral, esplêndida, magnífica mesmo, de que as nossas lembranças, aquelas de quando eram pequenininhos, 2, 3 anos de idade, não só marcam a nossa vida, mas como de certo modo dirigem a nossa vida para onde nós vamos. O que é que então você se lembra da sua infância? Esse livro vai ajudar você a organizar essas lembranças para uma vida melhor. Este é o livro que eu recomendo, portanto, O que as lembranças de infância revelam sobre você, de Kevin Leman, editora Mundo Cristão. Boa leitura! Viajar para mim é um sonho desde criança. E para você? Eu garanto que sim. Vamos então viajar com Rogério Nachev, o louco por viagens.
a gente viaja, uma das maiores preocupações é onde se hospedar. Quem gosta de conforto, opta por um hotel, e quem prefere uma coisa mais em conta, escolhe os tradicionais albergues. Mas se essas acomodações saíssem totalmente do comum, apesar de existir hotéis de gelo aí na Finlândia, Canadá, na Noruega e na Romênia, o hotel de Jukkasjärvi, eita nominho difícil de dizer, lá na Suécia é o mais antigo e mais famoso deles. Ele fica no Círculo Polar Ártico, em uma vila lá na Lapônia, e é famoso no mundo todo pelo seu cenário. Todo construído de gelo, as mesas, as camas, e o hotel funciona aí durante os meses de inverno, e quando o gelo derrete, lá no verão, ele precisa ser totalmente reconstruído. Ainda lá, no hemisfério norte, existe hotel para passar umas noites de um jeito bem incomum. No hotel que tem um nome muito complicado, vou arriscar, vamos lá. Kakkislautanen, acho que acertei. Fica lá na Finlândia, os quartos são uma espécie de iglu, só que não são feitos de neve, e sim de um material transparente que não embaraça. A atração principal nesse caso não vai ser o hotel, mas sim a vista majestosa que você vai ter do céu. Lá você, com sorte, vai conseguir ver as auroras boreais, que por si só já são um espetáculo da natureza. Uma noite num quarto gelado como esse custa aproximadamente aí R$700. Localizado no sudoeste da Bolívia, o Hotel de Sal é todo construído em blocos de sal, tudo a cerca aí de 3.800 metros de altitude, em plena Cordilheira dos Andes. Ele fica meio a um salar que se chama Uyuni, que é o maior deserto plano de sal do mundo. As paredes, os pisos, as mesas, as cadeiras, a cama do hotel são todos aí feitos de sal, apenas as almofadas e os colchões são feitos de tecido. Talvez uma dúvida que você está perguntando aí, como é que são os banheiros desses hotéis? Eu posso te tranquilizar que eles são totalmente comuns e tradicionais, com seus pisos, com as suas pias, com os azulejos, enfim, como aí na sua casa. Até uma questão interessante que no hotel de gelo o piso já é pré-aquecido para evitar o seu contato com aquele gelo todo. Se você está cansado aí de dormir em voos econômicos, é só trocar aquelas poltronas desconfortáveis aí por uma bela cama na cabine de um Boeing 747-200. Ele fica estacionado fora do aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, lá na Suécia. Os quartos têm TV de tela plana, acesso Wi-Fi, e uma noite nesse hotel custa cerca de R$100. Agora, se você quiser dormir com muito conforto, cerca de 30 mil pés de altitude, dentro de um avião, basta você escolher uma cabine na primeira classe da Emirates Airlines, um voo entre São Paulo e Dubai. Lá você vai ter um quarto tranquilo só para você, TV de plasma, a comissária de bordo te oferecendo se você quer um cobertor de lã, um edredom. Pode escolher também entre pijamas de algodão, até de seda. Só que essa noite não vai te custar R$100, e sim aí algo em torno como R$20 mil. Do céu para o mar, o restaurante Itá, lá nas Ilhas Maldivas, fica literalmente debaixo d'água, 5 metros abaixo das ondas do Oceano Índico. O restaurante é rodeado por uma barreira de corais e conta com um vidro transparente que permite que os frequentadores admirem aí os cardumes de peixes e toda a vida marinha em volta dele. Apesar de não se tratar exatamente de um hotel, ele tem sido requisitado por vários casais em lua de mel que chegam a pagar até R$20 mil por uma noite. É necessário você fazer uma reserva aí com no mínimo de 14 dias de antecedência para que o pessoal ali possa montar o seu quarto. Aqui no Brasil, em pleno coração da selva amazônica, existe o Ariaú Hotel, que é um hotel com todos os seus quartos na altura da copa das árvores, tipo aquelas casas na árvore que a gente tanto queria quando era criança. Toda a estrutura dele é construída com palafitas, e o gostoso de você ficar hospedado lá é que durante o dia você pode pescar piranha e à noite fazer sopa com elas. Bem, esses foram alguns dos hotéis que fogem totalmente do comum. Se você gostou de algum ou tem alguma outra sugestão, manda um e-mail pra gente, uma carta, que a gente vai gostar muito de saber aí do seu gosto e do que você tem conhecido pelo mundo afora. Semana que vem eu estou de volta, e não se esqueça que dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. A vida é diversão, mas também missão e principalmente transformação. É isso que fazem os missionários da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Vamos nos inspirar com eles agora.
Projeto Radical Voluntários Sem Fronteiras é hoje uma das estratégias de impacto que a Junta de Missões Mundiais utiliza para alcançar os povos. Através de jovens espalhados na África e na América Latina, comunidades distantes e esquecidas têm ouvido o Evangelho de forma simples e prática. Nossa igreja foi abençoada por ter acolhido várias turmas de radicais, e isso fortaleceu os laços entre os jovens. O extraordinário é que isso encorajou nossos jovens a terem urgência da obra, e agora eles se prontificam para missões. Jovens do Togo, Benin, Camarões, várias nações africanas vão a Dakar cursar uma universidade e, no contato com os radicais, são contagiados. Veja o que eles dizem. O que me encanta nesse projeto é a forma como ele integra os jovens. Eles comem como nós, têm o mesmo comportamento e não menosprezam ninguém. Eles ainda estão aqui para servir. O missionário José Ricardo dos Santos participou do Radical 3 numa aldeia de 300 pessoas, desenvolvendo projetos nas áreas da saúde e da educação. Ouça o que ele nos diz sobre esse tempo ali. Como projeto de saúde, nós temos o trabalho das crianças, o acompanhamento nutricional, peso e consultas gerais para a comunidade. E também eu trabalhava na maternidade, fazendo as consultas pré-natais, pós-natal e parto. Foi emocionante o retorno de Ricardo à aldeia, depois de 2 anos de término do projeto. Uma comprovação de que o amor de Deus foi manifestado ao povo na forma de cuidado médico, ensinamentos, atenção. O missionário até ganhou um nome especial, Biron. Acompanhe. Eles eram uma equipe polivalente, muito poderosa e dinâmica, que nos serviram de corpo e alma. Durante a presença deles, não houve nenhum caso de morte. Eles nos sustentaram. Eu era o seu pai aqui na localidade. O caso de Birão foi um caso excepcional. Nós jamais esqueceremos Birão. A turma Radical África 6 está em fase de adaptação ao campo. Depois de 6 meses estudando francês em Dakar, eles agora estudam o dialeto falado em Kédougou. Quando a gente chega aqui, a nossa visão muda um pouco, né? E alguns desafios aumentam, mas quando a gente lança nossa confiança no Senhor, é possível vencê-los. Semear num contexto como o Senegal é como trabalho de formiguinha. Precisa de persistência, fé, coragem, muita oração. Emerlin de Paulo tem experiência em podologia, mas é fazendo curativos num posto médico e num leprosário que ela encontra grande oportunidade de mostrar amor. Eles são, assim, excluídos da sociedade, então atendo ali pessoas, faço o curativo delas e ali eu tento mostrar um pouquinho do carinho, um pouquinho, assim, do amor de Deus através da minha vida mesmo, para com elas, tratando, porque elas são bem retraídas. Os planos para Kédougou são ver uma igreja formada e ampliar o trabalho de saúde até os vilarejos. Porque além de melhorar a qualidade de vida da população, o Evangelho será pregado para que eles também recebam a graça do Pai. Se você não pode ser um missionário radical, seja um missionário sustentador. E ajude esses jovens missionários a se manterem no campo. Sua igreja, você, todos podem participar do programa de adoção missionária, contribuindo a partir de R$20 mensais ou dando uma oferta específica. Ligue 0 operadora 21 2122 1910 ou 0800 709 1900. Para mais informações, entre no site www.jmm.org.br. E não se esqueça, eles também precisam da graça do Pai. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Tito 2:11. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: com que palavra você define o seu pai? Com que palavra você define o seu pai? Entre os participantes, espero que você esteja entre eles,
vamos sortear 5 exemplares do livro O que as lembranças de infância revelam sobre você, de Kevin Leman, publicado no Brasil pela editora Mundo Cristão. Para responder, é só acessar o nosso site ou, se preferir, só escrever para o nosso endereço. Para saber se você ganhou, entre também em nosso site. Participe, porque ganhar esse livro vai fazer muito bem a você. Eu espero a sua participação. Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Eu conheço pessoas que, quando chegam aos 50 anos de idade, eu disse 50 anos de idade, acham que a sua vida já acabou. Eu não sei como você é, não sei a sua idade, não sei se você acha que também já terminou a sua vida em função daquelas experiências dolorosas da nossa vida. Eu gosto muito de um psicólogo chamado Jack Lemmon, que escreveu um livro muito interessante falando sobre as nossas lembranças da infância e como elas nos determinam como pessoas. Acabamos sendo aquilo que a nossa história nos permitiu viver. Vou lhe contar uma história pessoal que talvez você tenha algo igual à minha. Até hoje eu me lembro da morte do alemão. O alemão era um homem forte, pela sua pele já o apelido alemão, nem sei o seu nome. Estava eu em casa, lá em Campo Grande, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, quando chegou a notícia: mataram o alemão. E aí, claro, a criançada toda devia ter 9, 10 anos, foi correndo lá para a região onde disseram que tinha acontecido, na praça principal da cidade, e de fato lá estava o corpo do alemão, grande, imenso, no chão, e o sangue descendo da sua roupa, do seu corpo, beijando a areia. Eu digo a você o seguinte: até hoje eu não esqueço aquela imagem. Não me trouxe nenhum trauma, mas certamente provocou alguma coisa na minha vida. Mas trauma não trouxe. Mas talvez alguma coisa que tenha ocorrido com você aos 3 anos, 2 anos, 5 anos, 10 anos, tenha trazido um trauma. E há pessoas então que ficam a vida inteira repetindo a sua história, como se não pudessem se superar. Então eu quero falar hoje sobre superação. Como as nossas histórias podem ser reescritas. Como nós podemos tomar novos horizontes na nossa vida. Como não aceitar aquelas condições desfavoráveis que impedem que a gente desenvolva os seus talentos, os seus dons, as suas possibilidades. Porque todos nós podemos ir além, mais além, muito mais além. Mas às vezes o passado nos aprisiona, nos engarrafa, nos retém. Por isso, eu quero sugerir a você, então, que conquanto a natureza, a educação, o meio nos educam, nos formam, nós não somos escravos do nosso meio,
Não somos escravos de nossa educação, não somos escravos das condições que nos cercaram. Espero que você concorde comigo, porque esta é uma grande verdade. Quero então sugerir a você alguns passos bem concretos, bem claros, dolorosos, mas gerando felicidade para você na sua caminhada. Alguns princípios, portanto. Primeiro princípio, simples. Decida tomar o controle da sua vida. Quem domina a sua vida? O seu passado? Seja ele bom ou ruim, você está no controle da sua vida. O destino não existe. Claro, existem fatos, circunstâncias, dificuldades, tragédias reais, traumas, imaginárias tragédias também, subjetivas tragédias de igual modo. Mas quem é que decide por você? Primeiro, então, tome conta da sua vida. Seja o diretor da sua vida. Organize a sua vida. Dirija a sua própria vida. Segunda coisa muito valiosa que você tem que considerar é que você precisa tomar a decisão de pagar o preço, é a decisão de ir adiante, custe o que custar. Seja qual o preço a ser pago. Porque não há mudança sem um preço a ser pago. Não há uma guerra a ser vencida se não houve esta guerra. Terceira coisa que eu quero sugerir a você, e penso que é algo que você vai concordar comigo por ser uma coisa muito importante. Nós precisamos sempre e em qualquer circunstância recusar qualquer sentimento de, desculpe a palavra que eu vou usar aqui agora, de autocomiseração. Ou seja, pare de se sentir vítima. Digamos que na sua infância o seu pai, sua mãe ou alguém maltratava você, não tratava você bem. Você vai ficar lamentando isso o resto da vida? Sendo vítima o resto da vida? Autocomiserando-se o resto da vida? Há na Bíblia uma história muito interessante de um homem chamado José. José tinha vários irmãos. E esses irmãos decidiram vendê-lo, naquela época isso se fazia, como mercadoria para pessoas que traficavam mão de obra para o Egito. Isso, portanto, há mais de 3.000 anos, há quase 4.000 anos. E um dia, José mudou de vida. Mas José mudou de vida porque não ficou pensando na maldade de seus irmãos. Ele não se colocou como vítima. Sabe o que ele disse quando um dia se encontrou com seus irmãos? Olha, meus irmãos, não fiquem achando que vocês me mandaram para cá. Ele agora era o manda-chuva no Egito. Não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus quem me mandou para cá. Ora, não era bem verdade aquilo, no sentido estrito da palavra, porque foram os irmãos, pela sua maldade, que fizeram aquilo. Mas em lugar de ficar remoendo aquilo, José deu um passo além, perdoou os seus irmãos e seguiu a sua própria vida. Não se deixou se ver a si mesmo, nem que vissem a ele como uma vítima. Por isso se tornou um homem vitorioso, e você pode ser também uma mulher vitoriosa, um homem vitorioso, se parar com essa ideia de ser vítima, porque você não é vítima. Aconteceu. Mas você vai ficar escravo daquela situação? Você pode dar a volta por cima, deixando essa ideia de se auto-vitimar, de ter pena, piedade de você mesmo. Mas eu quero apresentar a você um outro princípio, um outro valor, uma outra ideia. As mudanças podem acontecer. Prepare-se então para as mudanças que virão. Deseje as mudanças. Não minimize os seus aspectos dolorosos, mas a mudança é algo que tem que fazer parte do seu desejo. Você quer mudar. Agarre-se a essa ideia de que você quer mudar, porque há um futuro pela frente, há uma história para você escrever, há um mundo a ser conquistado,
há uma avenida a ser percorrida, há um horizonte a ser trilhado. Por isso, então, eu quero lhe sugerir algo mais. Isso é muito importante. De novo, repito, pode doer. Mas nós precisamos, você precisa, eu preciso acertar as nossas contas com a nossa família. Se foi lá que nós sofremos, se foi lá que nós fomos machucados, se foi lá onde a dor nos alcançou, se foi lá que em algum momento as feridas em nossa vida foram abertas. Por exemplo, talvez você tenha um problema com o seu pai. Achou que o seu pai não o tratou do modo como deveria tratar. Por essa razão ou aquela razão, por achar que ele abandonou você ou a sua mãe, achar que ele deu mais valor ao trabalho, não importa, ou porque ele ofendeu você um dia, ou porque ele usou violência contra você, física ou moral. Não importa. Acerte as contas com o seu pai. Perdoe-o. Vou repetir, perdoe-o. Perdoe o seu pai. Ou vai ficar com essa raiva, essa mágoa no seu coração, impedindo que do seu coração saia a vida. É isso que eu estou sugerindo a você. Refletir, pensar, acertar as contas com a sua família, com outras pessoas, se for o caso, que trouxeram a você mágoa, sofrimento, provocaram rupturas, trouxeram ao seu coração tristezas que têm que ser expulsas para que você possa viver, então, uma outra maneira de vida, porque é uma vida melhor para você viver. Eu estou aqui, então, falando de princípios, de sugestões bastante práticas. Eu poderia citar inúmeras outras situações, inúmeras outras histórias. Mas o mais importante é a decisão que você toma. E nos termos bíblicos, essa decisão é deixar as coisas que para trás ficaram e olhar para frente. Nos termos do Novo Testamento, onde está Jesus, o autor e consumador da minha fé, da sua fé, da nossa fé. Este é o projeto. Não olhar para trás. Como a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. Quantas pessoas viraram estátuas vivas. Mas a proposta é viver pela esperança. É olhar para frente. Sabe quem está lá à frente esperando por você? É Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé. Este é o seu caminho. Espero que esta mensagem tenha trazido ao seu coração um pouco mais de esperança para uma nova vida. Se você tem 50 anos, a sua vida está começando agora. Se tem 60, está no auge agora. Se tem 70, tem muitos anos pela frente ainda. Se tem 80 ou mais, há muita vida a ser vivida, com a sua experiência a ser vivida. E se você tem 20 anos, 30 anos, há uma jornada, há uma enciclopédia toda para ser escrita. Há todo um jogo de futebol para ser jogado. Vamos jogá-lo então. Esta é a sua escolha. Assim espero. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta. Com que palavra você define o seu pai? Com que palavra você define o seu pai? Entre os participantes, espero que você esteja entre eles, vamos sortear 5 exemplares do livro O que as lembranças de infância revelam sobre você, de Kevin Leman, publicado no Brasil pela editora Mundo Cristão. Para responder, é só acessar o nosso site ou, se preferir, só escrever para o nosso endereço. Para saber se você ganhou, entre também em nosso site. Participe, porque ganhar esse livro vai fazer muito bem a você. Eu espero a sua participação. Oferecimento:
Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Se você quer saber mais ou quer uma orientação sobre o que você viu aqui, deixe o seu recado em nosso mural. Acesse conviteavida.org.br. E se você quer ser um seguidor de Jesus, acesse o nosso site e clique no link Quero Ser um Seguidor de Jesus. Nós esperamos por você. Assim, nós chegamos ao final do nosso programa, mas na semana que vem tem mais. Se Deus quiser, nós aqui estaremos juntos para mais um Convite à Vida. E agora então o que eu e o Carlos desejamos para você é que Deus sobre você levante o rosto dele e te dê a paz. Deus sobre a sua vida faça resplandecer o rosto dele e tenha misericórdia de você. É isso que eu desejo.